Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Lançado o livro da dissertação de mestrado da vereadora Marielle Franco, no dia em que completa 8 meses do assassinato dela. A Anistia Internacional divulga relatório com críticas às investigações do caso Marielle. O que a gente viu quando a gente mapeou as informações divulgadas publicamente sobre esse assassinato, sobre as investigações, foi um quadro chocante de inconsistências, incoerências, informações desencontradas. E a Secretaria Municipal de Assistência Social apresenta na Câmara as previsões orçamentárias para 2019. Não saia daí, a gente volta já. Não perca o Rio TV Debate. A taxa de mortalidade dos homens entre 20 e 59 anos é o dobro da registrada entre as mulheres. Vamos fazer um raio-x da saúde masculina no mês em que se comemora o Novembro Azul. Os nossos convidados são Dr. Paulo Salustiano, urologista, Fernanda Carvalho, diretora de comunicação do Instituto Lado a Lado, e Cleiton Neves, preparador físico, aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a audiência pública da Comissão de Finanças que discutiu as previsões orçamentárias da Secretaria de Assistência Social para 2019. O secretário João Mendes de Jesus confirmou que a Prefeitura vai destinar 350 milhões de reais para a pasta. Com um orçamento previsto de 350 milhões de reais para 2019, a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano apresentou as ações da pasta e fez a previsão orçamentária para o próximo ano. Nós apresentamos para a Câmara e para a sociedade como um todo aquilo que realmente é o orçamento previsto para 2019, aliás, 18 e 19, com algumas reduções nas suas necessidades por conta do orçamento geral da Prefeitura. Nós tivemos realmente uma queda de orçamento considerável em 2017, 2018 e 2019 também não se pensa ainda em uma recuperação da receita na cidade. O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Casa, a vereadora Rosa Fernandes, sugeriu ao secretário de Assistência Social, João Mendes de Jesus, que procurasse orientações junto ao Tribunal de Contas do município sobre o prazo de 24 meses dos contratos realizados pela secretaria. Qualquer contrato que não tenha chamamento público ou licitação de 24 meses, no meu entendimento, e acho que provavelmente no entendimento do Tribunal de Contas, é crime, é ilegal, não pode ter dispensa de licitação ou de chamamento, fora das hipóteses legais de isso aí da cadeia. Acho que houve um equívoco, porque não houve contrato emergencial na nossa gestão para esses novos contratos. Nós esclarecemos, houve realmente uma chamada de forma convite, que é uma modalidade que preconiza a Lei 13.019, de 2014. Essa lei, no artigo 30 e no inciso 6, ela realmente possibilita que seja feita o chamamento através da dispensa, né? Que é, na verdade, essa rede, que é chamada rede parceira, uma rede que auxilia, na verdade, a Secretaria, ela é regida por essa lei. O vice-presidente da Comissão de Orçamento, vereador professor Célio Luparelli, questionou sobre as políticas públicas para a população usuária de crack. Como a Secretaria avalia a questão do acolhimento desses jovens sem prejuízos à sua qualidade de prestação, com um orçamento cortado quase pela metade, em relação ao previsto para o ano anterior e com metas idênticas? Os nossos dados, né, eles comprovam que a maior demanda em cenas de uso para acolhimento é uma demanda voltada para o público adulto. A gente não está aqui querendo dizer que não existem adolescentes que fazem uso abusivo na cidade. Eles existem, eles são atendidos. Eles não são atendidos só nas casas vivas, são atendidos nas 12 unidades públicas, fora as unidades conveniadas. Mas o público, majoritariamente, ainda é um público adulto, que precisa de um acolhimento especializado.
Da tribuna, parlamentares também fizeram críticas aos números apresentados pela secretaria. Eu creio, viu, Rosa, que o que nós temos aqui hoje é a apresentação de números que não são do projeto de lei orçamentário. Essa audiência já foi remarcada. Eu acho que, a bem de a gente, de fato, conseguir fazer uma audiência para a Secretaria Municipal de Assistência, nós deveríamos remarcar essa audiência. Porque aqui tem os números da Peloa e tem os números do Dr. Fernando. Porque os números não são os mesmos. Está tudo diferente. Graças a Deus, eu acho que no exercício de sincericídio do secretário João Mendes, ele disse claramente e apresenta aqui. Ele disse há pouco que não é o que ele pode fazer, o que ele precisa gastar na assistência social não é o que ele pode, é o que a Fazenda deixa. Ou seja, está claro que quem decide o que a Prefeitura vai gastar, a população vai ter aquilo que a Prefeitura pode, de acordo com a arrecadação. Isso é muito grave. Na sessão plenária desta quarta-feira, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que aprova a prestação de contas de gestão dos ordenadores de despesas do Tribunal de Contas do município relativas ao exercício de 2017. Durante a sessão, os parlamentares discutiram o projeto de lei de autoria dos vereadores Paulo Pinheiro, David Miranda, Leonel Brizola, Renato Cinco, Tarcísio Mota e Marielle Franco, que altera a lei que reduz o ISS para as empresas de ônibus. Os autores do projeto utilizaram a tribuna para falar sobre a importância da votação. Nós do PSOL não somos contrários à redução de impostos para, por exemplo, baixar o preço da passagem. Isso não é contrário ao que a gente defende. Esse é o tipo de isenção que seria correto em vários contextos. O problema é a gente se perguntar agora se esta isenção fiscal, concedida lá em 2010, mantida até agora, 2018, e que seguirá até 2030, de fato está servindo para baixar o preço da passagem ou apenas para aumentar o lucro do empresário. Nós estamos discutindo aqui o fluxo de caixa, nós estamos discutindo aqui as técnicas e os técnicos, e eu estou pensando aqui com os meus botões, e as pessoas que estão lá na fila do ônibus? Será que não vai realmente ter nenhum impacto, como estão dizendo aqui os meus antecessores? Será que de fato é tão simples assim? Revoga esse acordo, passa de 0,01% para 2%, e não haverá impacto nenhum. Após muita discussão, a votação do projeto foi adiada. Na sequência da sessão ordinária, foi realizada uma sessão extraordinária para a votação do projeto de decreto legislativo que autoriza a Prefeitura a contratar um empréstimo de 300 milhões de reais junto ao Banco Santander. Mas já no início da sessão, muitos vereadores subiram à tribuna e se manifestaram contra. Senhor Executivo, por favor, não venha nos colocar goela abaixo um projeto que não é discutido com a gente, é simples. É simples, porque se a Prefeitura precisa fechar as contas e quer discutir conosco, nós não somos inimigos da Prefeitura, não. Quem achar que a gente é inimigo da Prefeitura não nos entendeu. Nós somos parceiros, sabe por quê? Porque nós queremos cumprir a nossa responsabilidade e queremos auxiliar a Prefeitura, porque é a função do Poder Legislativo. Mas o Poder Legislativo não pode abaixar a cabeça para o Executivo. Eu sei da angústia que os servidores vêm vivendo desde as gestões passadas. E hoje há uma grande tentativa de recuperação nesse sentido. Por isso, se vai garantir o 13º dos servidores, o Natal dos servidores, o Réveillon dos servidores, podem contar com o meu apoio e, obviamente, da nossa bancada. Após 2 horas de discussão, o projeto foi aprovado por 28 votos a favor e 8 contra. Câmara realiza audiência pública para discutir políticas públicas para a redução da pobreza no município. Vereadores se reúnem com profissionais de saúde para discutir cortes na área para o orçamento de 2019. Secretária de Educação presta depoimento à CPI que investiga contratos emergenciais da pasta.
E Câmara do Rio homenageia a terceira idade com a entrega de moções de congratulações e louvor. Um debate público na Câmara do Rio discutiu possíveis prejuízos dos taxistas com o crescimento do transporte de passageiros por aplicativos. A iniciativa foi do vereador Leonel Brizola. Além do vereador Leonel Brizola, que convocou o debate público, participaram representantes do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e dos taxistas, uma categoria que se diz prejudicada com o transporte de passageiros por aplicativos. Segundo eles, atualmente mais de 32 mil motoristas de táxis rodam no município do Rio. Mais de 20% a 30% abandonaram a profissão por não terem quase passageiros. Não consegue pagar a prestação, não consegue pagar a pensão alimentícia. Muitos, inclusive, estão com prisão decretada por pensão alimentícia porque não conseguem sustentar suas famílias. Tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Ministério do Trabalho buscam formas de equacionar o problema dentro da legislação. Quando nós falamos de uma concorrência, nós também temos a ideia de concorrência entre trabalhadores. E o que nós vemos hoje, com a questão dos aplicativos de transportes e os taxistas, é justamente isso que está acontecendo. São trabalhadores concorrendo entre si de forma desleal. A deslealdade aí existe pelo descumprimento da legislação trabalhista no que diz respeito àquilo que a lei define como empregado e como autônomo. Então, o Ministério Público do Trabalho, nesse sentido, vem atuando justamente para verificar as fraudes que vêm ocorrendo em relação ao trabalho por meio de aplicativos. Não tem como você terminar um aplicativo, essa realidade veio para ficar. A sociedade evolui, as relações de trabalho evoluem também e a tecnologia vai ocupando um espaço. E a legislação vai se modificando para regular essas relações. E nós estamos nessa linha também para trabalhar, buscando no arcabouço legal que nós temos, a CLT, que ela está viva, pulsante, a CLT não é uma legislação morta, né? Ela vem sofrendo modificações nos 70 anos de vida que ela tem. Uma das modificações até feita pela própria reforma versa exatamente sobre esse tema. Então nós, na fiscalização, buscamos exatamente aplicar, identificar onde esses conceitos legais se aplicam propriamente. O vereador Leonel Brizola tentou fazer uma comissão para discutir os aplicativos na cidade, mas o trabalho não avançou na Câmara. Ele diz que é contra o transporte de passageiros nesse tipo de plataforma. Segundo ele, tanto motoristas de táxi quanto o setor de transporte público são prejudicados com isso. Tem empresa de ônibus fechando, tem empresa de ônibus que não consegue levar tanto passageiro, o próprio metrô perde passageiros, o próprio táxi é uma competição desleal, está falando de uma categoria para mais de 30 mil profissionais que estão na iminência de deixar de existir. E o Rio de Janeiro é uma questão que eu digo que é o Rio de Janeiro com o táxi amarelo é uma simbiose do carioca, do conhecimento do Rio de Janeiro. É um patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. E você vai ver depois do intervalo. 8 meses após a morte de Marielle, é lançado o livro com a dissertação de mestrado da vereadora. Uma conversa sobre os principais assuntos da cidade. Fique por dentro das opiniões de especialistas e pesquisadores. Rio em Pauta, toda sexta, às 2 da tarde. Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. Acompanhe as discussões e votações que acontecem aqui no plenário da Câmara Municipal. Assista na Rio TV Câmara.
Nessa quarta-feira, o assassinato da vereadora Marielle Franco completou 8 meses. Um crime até aqui sem solução. A Anistia Internacional, que cobra respostas para o caso, divulgou um relatório apontando o que chama de contradições e incoerências nas investigações. Há 8 meses, a família de Marielle Franco e a sociedade fazem a mesma pergunta: quem matou e quem mandou matar a vereadora? Para a Anistia Internacional, quanto mais tempo passa, menor é a chance de se ter uma resposta concreta sobre o caso. E não tem dúvidas de que o assassinato foi cuidadosamente planejado, um crime sofisticado e que pode ter a participação de agentes do Estado e das forças de segurança. Como parte das cobranças que tem feito mês a mês desde que a vereadora foi executada, a Anistia Internacional divulgou nesta quarta-feira um levantamento reunindo informações sobre o caso. Perguntas até agora sem resposta. O documento traz as informações divididas em 5 categorias: disparos e munição, a arma do crime, os carros e aparelhos eletrônicos usados e as câmeras de segurança, procedimentos investigativos e andamento das investigações. 8 meses depois do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, o que a gente viu quando a gente mapeou as informações divulgadas publicamente sobre esse assassinato, sobre as investigações, foi um quadro chocante de inconsistências, incoerências, informações desencontradas. Por isso a gente decidiu publicar esse levantamento com as principais questões contraditórias ou perguntas sem respostas, que mostram que o caso parece que está numa espécie de labirinto, de caminhos inexplorados e becos sem saída, e que as autoridades não têm dado respostas satisfatórias para pontos muito críticos sobre a munição utilizada, sobre a arma do crime, sobre as câmeras de segurança que teriam sido desligadas, e as autoridades devem essa resposta à sociedade. Além de divulgar para a imprensa, a Anistia Internacional vai entregar o documento à Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, Gabinete de Intervenção Federal, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, Procuradoria-Geral da República e Ministérios da Justiça e Segurança. Diante da falta de respostas, a Anistia Internacional sugeriu também a criação de um mecanismo externo de investigação paralela. O grupo seria formado por peritos, juristas e especialistas em investigação criminal. A ideia surgiu em iniciativas feitas em outros países que tiveram casos semelhantes ao de Marielle Franco. Em Honduras, foi a sociedade civil que criou o GAIP, que era um grupo para avaliar a investigação do assassinato da Berta Cáceres, uma defensora de direitos humanos. No México e na Nicarágua, se criou, no marco da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um mecanismo chamado GIEI, que é um mecanismo externo e independente para monitorar investigações. No caso do México, sobre os 43 desaparecidos em Ayotzinapa, e no caso da Nicarágua, sobre essa repressão esse ano a protestos e execuções extrajudiciais que estão acontecendo. Então existem diferentes modelos. Vamos ver quem se mobiliza para fazer. Os pais de Marielle Franco cobram uma solução para o caso. Seu Antônio Francisco da Silva definiu em uma frase a sensação que tem sobre as investigações. A impressão que eu tenho é que nós estamos enxugando gelo. 8 meses passados, nós fazemos as mesmas perguntas e não temos ainda nenhuma resposta. A mãe de Marielle tem esperanças sobre uma solução para o assassinato da filha e acredita que as investigações devam ficar no âmbito das autoridades do Estado. Vamos continuar com a esperança, né? O trabalho está sendo feito, a gente tem que continuar também confiando, né? Esses apoios que a gente tem recebido é fundamental, tanto aqui como lá fora. Então, se faz necessário que se continue acreditando e confiando nesse trabalho que está sendo feito. E nessa sexta-feira foi lançado no Palácio Pedro Ernesto o livro UPP, A Favela Reduzida a 3 Letras, que é resultado da pesquisa de mestrado de Marielle Franco. O repórter Sérgio Costa tem os detalhes. A solenidade na Câmara Municipal reuniu parentes, amigos e colegas de trabalho da vereadora Marielle Franco, justamente na data que completa 8 meses da morte da vereadora e também do motorista Anderson Gomes. O livro, lançado hoje, é resultado da dissertação de mestrado da vereadora Marielle Franco em Administração Pública na Universidade Federal Fluminense. O livro
UPP, a favela reduzida a 3 letras, destaca que não há guerra de combate às drogas. A vereadora e socióloga deixa claro que houve uma política de exclusão e punição da comunidade mais pobre, em um cenário do projeto das UPPs. Segundo ela, a administração da segurança atuou como força auxiliar no fortalecimento de um modelo de cidade centrado no privado e não na sua população, marcado pela exclusão e punição. Frei Beto, que assinou o prefácio do livro, diz que a publicação deveria ser lida, reproduzida e distribuída. Os vereadores voltaram a pedir rapidez na solução do crime. A gente sempre fala sobre a manutenção do legado da Marielle, a manutenção da memória dela. A publicação de um livro com a dissertação dela é também a publicação e a perpetuação de uma série de ideias que ela desenvolveu, não na Câmara dos Vereadores, mas fora, antes disso, no mundo acadêmico, daquilo que inclusive deu base para que ela pudesse tomar a decisão de entrar para a vida pública como parlamentar, se candidatar a vereadora. Ela já tinha uma atuação política na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da ALERJ, e essa experiência toda fez seguir, em um determinado momento, a carreira acadêmica, produziu esse conhecimento, e a gente agora, né, faz esse momento para lembrar a memória da nossa companheira, amiga, companheira querida e vereadora desta casa, abre a Câmara dos Vereadores para fazer o lançamento, para divulgar ainda mais as ideias, o pensamento e, da mesma forma, continuar cobrando justiça por Marielle Anderson. E antes de terminar esta edição, aí vai um convite. Após o Câmara Rio Notícias, a Rio TV Câmara exibe a reprise do programa Fatos Políticos sobre a proclamação da República. Confira agora só um trechinho. Deodoro da Fonseca, ao ser comunicado da sua prisão e tomar a decisão de sair e destituir o gabinete do Visconde de Ouro Preto, ele estava muito adoentado. Então, quando ele sai, né, da sua casa de Deodoro, como a gente gosta de chamar, ele já sai acompanhado de alguns desses homens do movimento republicano. Então, ao tomar conhecimento desse boato, imaginando que fosse uma verdade, que a sua prisão seria algo iminente, ele atravessa o Campo de Santana, entra no quartel-general do Exército e, diante da tropa formada, dá vivas à República. Após isso, ele, em função da sua enfermidade, ele volta aqui para a sua casa e se recolhe. As tropas se dirigem ao centro da cidade, na direção do Paço Imperial. Eles dissolvem ali o gabinete e prendem o Visconde de Ouro Preto. E na tarde desse mesmo dia 15 de novembro de 1889, é proclamada a República na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E a seguir você confere na íntegra o programa sobre a proclamação da República. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Rio TV Câmara, 15 anos no ar.